Dizem por aí que o tempo cura tudo. Mas e se não curar? E se, em vez de curar, o tempo só empurrar a dor para debaixo do tapete? Quantas vezes você já ouviu essa frase como consolo, mas no fundo sabia que o que doía continuava ali, quieto, mas vivo? Carl Jung acreditava que o tempo do relógio é muito diferente do tempo da alma. Enquanto um segue linear, com datas e prazos, o outro anda em espiral, vai e volta, revisita, testa você no mesmo ponto, até que algo dentro mude de verdade. É por isso que tem gente que carrega a mesma dor há 20 anos, a mesma culpa, o mesmo abandono, o mesmo buraco sem nome. Ela até vive, sorri, trabalha, mas no fundo sente que uma parte dela ficou congelada no tempo, como se o mundo tivesse seguido e ela tivesse ficado. Jung dizia que a alma não é curada pelo tempo, ela é curada por um gesto, por uma imagem, por uma frase certa, dita no momento certo, com a intenção certa. Pode fazer o que 1000 horas de espera não fazem, porque tem frases que não são palavras, são chaves. Elas destrancam uma parte da alma que estava em silêncio, e quando isso acontece, o tempo volta a correr lá dentro, como se algo que estava parado finalmente voltasse a respirar. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que essa parada no tempo acontece. E como uma simples frase, dita com presença, pode abrir o espaço que faltava para a alma começar a se mover. Mas antes, me responde uma coisa sincera. Você já sentiu que está vivendo, mas alguma parte sua ficou lá, atrás, esperando ser ouvida? Quando algo nos fere profundamente, nem sempre conseguimos seguir adiante. Às vezes, seguimos por fora, mas por dentro, estacionamos. É como se uma parte da alma se retirasse, se escondesse, fosse morar em algum lugar do passado, esperando que alguém volte e diga: eu te escuto agora. Carl Jung chamava isso de congelamento psíquico, um tipo de paralisação simbólica. Você até vive, mas vive com uma parte sua ausente. E o mais curioso, você nem percebe que isso aconteceu. Você só sente que carrega um cansaço que o sono não cura, uma ansiedade que não tem causa clara, uma falta que ninguém preenche. A alma, nesses casos, não precisa de mais tempo. Ela precisa de um gesto de reconexão, algo que a convoque de volta. E aí entra o poder da frase. Porque quando você diz algo com verdade, algo que toca essa parte ferida, ela desperta. Não é mágica, é linguagem da alma. Tem frases que funcionam como mapas, como quem diz para si mesmo: eu sei onde dói, eu não vou mais fugir. E nesse instante o tempo se reorganiza. O que estava estagnado começa a se mover. O que parecia fechado cede. É como se a alma dissesse: agora sim, agora eu posso seguir com você. Na próxima parte, eu vou te mostrar como reconhecer essas frases que curam e por que elas não vêm de fora, mas nascem de dentro, no exato momento em que você para de correr de si. Porque o tempo só volta a andar quando você volta a si. Tem gente que passa a vida esperando ouvir uma frase que nunca veio. Eu te amo. Você fez o melhor que podia. Não foi sua culpa. Ou simplesmente, eu estou aqui. Essas frases, quando ausentes, viram buracos no tempo da alma. E enquanto elas não são ditas ou recriadas dentro de nós, alguma parte permanece congelada no instante em que elas fizeram falta. Carl Jung sabia que a psique busca completude. Ela tenta, o tempo todo, fechar círculos abertos, curar histórias interrompidas, integrar palavras que nunca chegaram. Por isso, a alma insiste em voltar aos mesmos lugares, às mesmas memórias, às mesmas dores. Ela não está te sabotando, ela está pedindo fechamento. E esse fechamento, muitas vezes, não vem do outro, vem de você. É você quem pode se tornar a voz que faltou. Você quem pode dizer o que nunca foi dito. E dizer com tanta presença que aquela parte esquecida finalmente acredita. Não importa se foi ontem ou há 30 anos. Para a alma, tempo é gesto. E uma frase dita hoje com verdade pode encerrar um silêncio de décadas. Mas não. Basta repetir frases prontas. Não adianta usar palavras bonitas se elas não vêm do fundo. O que cura não é a frase, é a verdade por trás dela. Na próxima parte,
eu vou te guiar pelas perguntas certas que revelam qual é a frase que a sua alma ainda espera ouvir e como você pode se tornar o canal para que ela finalmente aconteça. Porque às vezes, a cura começa quando você fala consigo do jeito que sempre sonhou ser ouvido. Você já parou para se perguntar: qual foi a frase que eu mais precisei ouvir e nunca veio? Talvez tenha sido algo simples: eu acredito em você. Ou algo mais profundo: você tem o direito de sentir o que sente. Jung dizia que o inconsciente guarda essas lacunas como feridas abertas, e quando a gente se aproxima delas com verdade, a própria psique revela o que precisa. Mas isso não acontece na correria. Não acontece enquanto você tenta se distrair, se ocupar, se calar. Isso acontece no silêncio, na pausa, na escuta real. Por isso, te convido agora a fazer um pequeno ritual interno. Feche os olhos, respire devagar e imagine que está diante da sua versão mais jovem, aquela que ficou presa em algum momento difícil. Olhe para ela, sinta o que ela sente e deixe vir o que ela mais precisava ouvir naquele momento. Não censure, não corrija, não racionalize. A primeira frase que vier, mesmo que simples, é a sua chave. Talvez soe boba, talvez soe intensa demais, mas ela veio, e só por isso tem valor. Jung sabia que os símbolos mais poderosos não são grandiosos, são precisos. E quando tocam no ponto certo, o tempo da alma começa a se desfazer. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que fazer com essa frase, como transformá-la em gesto, em cura, em reconexão real, porque não basta encontrá-la, é preciso usá-la como portal. Agora que você encontrou a frase que faltava, o que fazer com ela? Guardar no bolso não basta. Esquecer, muito menos. Carl Jung dizia que o inconsciente precisa de atos simbólicos, porque palavras soltas se perdem. Mas palavras vividas viram alquimia. Então aqui vai o próximo passo. Dê um corpo para essa frase. Escreva ela num papel, com a sua letra, num momento de silêncio, como quem sela um acordo com a própria alma. Depois, fale em voz alta, não para alguém, para si mesmo, com a mesma ternura que você daria a uma criança assustada. Você pode repetir isso todos os dias por um tempo, ao acordar ou antes de dormir. Mas o mais importante é que essa frase vire gesto. Se a frase for, eu te protejo agora, o que, na sua rotina, pode simbolizar proteção? Se for, você pode chorar? Qual espaço do seu dia te permite sentir sem censura? A alma não se nutre só de palavras, ela se nutre da coerência entre o que você diz e o que você faz. E quando isso acontece, o tempo muda. Aquela sensação de que tudo parou lá atrás começa a se dissolver. Você percebe que algo foi ouvido, algo foi acolhido, algo voltou a andar. Na próxima parte, eu vou te mostrar como essa pequena prática simbólica pode afetar não só sua dormente, mas também sua criatividade, seus relacionamentos e até sua saúde emocional. Porque quando a alma volta a fluir, tudo flui com ela. Quando você cura uma parte da alma que estava presa no tempo, não é só aquela dor que se transforma. É o jeito como você fala, é a forma como você se relaciona, é a energia que você emana sem perceber. Carl Jung dizia que a alma, quando silenciada por muito tempo, se manifesta de formas indiretas, num cansaço que não passa, num desânimo sem motivo, numa repetição que ninguém entende, mas continua acontecendo. Mas quando você dá voz a ela, com uma frase verdadeira, um gesto simbólico, uma presença real, o campo interno muda e o externo começa a responder. Você sente mais leveza, mais clareza, mais impulso de criar, de viver, de se expressar. Pessoas ao seu redor também percebem, porque sua energia já não está mais carregando o peso do não dito. E o mais bonito, você para de exigir que os outros preencham vazios que só você poderia tocar. Você se torna autor da própria cura. E isso te devolve um poder que nunca deveria ter sido esquecido. É por isso que uma frase simples, dita com presença, pode ter mais efeito do que anos esperando algo mudar por fora. Porque o tempo da alma só corre quando o coração acompanha.
Na próxima parte eu vou te contar por que muitos resistem a esse gesto simples e como o medo de se ouvir é, muitas vezes, o que nos mantém presos a dores antigas. Mas agora, sente isso. Quando foi a última vez que você se escutou de verdade? Pode parecer estranho, mas muita gente tem medo de se escutar. Carl Jung dizia que há uma parte da alma que deseja cura e outra que se acostumou com a dor. Porque a dor, por mais desconfortável que seja, é conhecida. Ela vira identidade, vira abrigo, vira desculpa para não se mover. E aí, quando alguém se aproxima do ponto de virada, quando encontra a frase certa, o gesto certo, a hora certa, surge a resistência. Não sei se faz sentido. Talvez eu esteja exagerando. Deixa isso para depois. Mas no fundo, o que está acontecendo é simples. O ego teme a transformação, porque mudar significa perder o controle que ele tinha sobre a narrativa. Se antes você era a vítima silenciosa, quem você será quando encontrar a própria voz? Se antes você vivia esperando o outro te reconhecer, o que acontece quando você se reconhece por si? Essa transição assusta, mas é também o que liberta. Jung dizia que o inconsciente se reorganiza quando você rompe com o papel antigo. E não precisa ser uma revolução externa, basta um ato interno simbólico, firme. Por isso, repetir essa frase que você encontrou, mesmo que a voz trema, mesmo que lágrimas venham, é um ato de coragem espiritual. É você saindo do tempo do trauma e entrando no tempo da verdade. Na próxima parte, eu vou te mostrar o que começa a acontecer quando esse novo tempo se estabiliza e por que ele transforma não só a sua história, mas também a sua percepção do futuro. Porque quando a alma é ouvida, ela não pede mais tempo, ela caminha. Quando a frase certa é dita e o gesto simbólico acontece, algo dentro de você muda de lugar. É sutil no começo, mas se você prestar atenção, vai perceber. A pressa diminui. O peso invisível no peito alivia. O olhar para o futuro não vem mais carregado de medo, mas de curiosidade. Carl Jung dizia que a alma, quando escutada, cria um novo eixo interno. É como se você se realinhasse com o seu próprio tempo, com o tempo da alma, aquele que não depende de relógio, mas de presença. E aí tudo que estava descompassado começa a ganhar ritmo. Decisões que antes pareciam impossíveis, agora fluem com clareza. Relacionamentos desequilibrados perdem o poder de te confundir. Desejos antigos voltam à tona, mas agora com sentido. É como se o corpo dissesse, agora podemos seguir. Não porque a dor desapareceu por completo, mas porque ela foi reconhecida. E uma dor reconhecida não prende mais. Jung acreditava que o futuro se transforma quando a alma está em paz com o passado. E essa paz não se conquista com fuga nem com distração. Ela se conquista com escuta. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que, mesmo depois de tudo isso, é importante continuar dizendo essa frase de tempos em tempos. E como isso mantém o seu campo limpo, firme e centrado, mesmo diante dos desafios que ainda virão. Porque curar é lembrar de si, todo dia. Curar não é um ponto final, é um caminho que precisa ser lembrado. Carl Jung dizia que a consciência não é um estado fixo, é uma prática. E se a dor foi construída por repetição, a cura também precisa de continuidade. Mesmo depois que a frase certa já cumpriu seu papel de despertar, ela continua tendo valor. Porque a vida, às vezes, te puxa de volta. Situações antigas voltam com novas máscaras. E você se vê de novo diante da escolha: me abandono ou me escuto? Repetir a frase não é insistência, é cuidado. É manutenção do espaço interno que você limpou com tanto esforço. É como regar uma planta. Você já plantou a semente, mas se esquecer dela, ela murcha. Por isso, mesmo quando tudo parece bem, reserve um instante. Respire. Diga de novo. Aquela frase que reconectou você com sua alma, ela ainda pode te lembrar de quem você é. Ainda pode te recentrar nos dias turbulentos. Ainda pode ser o chão quando tudo parecer incerto. Jung sabia que os símbolos não perdem força com o tempo. Eles ganham camadas, e cada vez que você se encontra com a mesma frase, ela diz algo novo. Ela se adapta. Ela
evoluir com você. Na última parte, eu vou te convidar a um gesto simbólico de encerramento. Um ritual simples que sela esse ciclo de escuta e reconexão, e que pode marcar o início de um novo tempo, onde o relógio não manda mais, e quem guia é a alma. Tá pronto? Chegamos ao fim do vídeo, mas talvez você esteja só começando, porque quando você descobre que uma frase pode curar mais que o tempo, você não depende mais de prazos, de promessas, de esperas. Você descobre que tem nas mãos uma chave, e que com ela pode abrir portas que estavam fechadas dentro de você há anos. Carl Jung acreditava que o símbolo certo, no momento certo, acelera a alma mais do que 1000 horas de análise, porque ele toca a raiz. Ele fala na língua do que é eterno. E agora que você já encontrou a sua frase, que tal selar esse momento com um gesto? Pegue um papel, escreva essa frase, com calma, com presença, com verdade. Depois, dobre esse papel, guarde num lugar simbólico, uma gaveta especial, um livro querido, uma caixinha sua, ou queime se sentir que é hora de liberar. Esse ritual não é bobagem, é o jeito da alma dizer, eu fui ouvida. E se esse vídeo te tocou, quero te convidar a deixar um comentário aqui, não por engajamento, mas por honra. Escreva a sua frase, aquela que representa o que você precisava ouvir e finalmente disse. Talvez outras pessoas leiam e encontrem na sua frase um reflexo da própria cura. Talvez você se leia amanhã e se sinta mais inteiro do que nunca. E se você quiser que mais pessoas saibam que existe outro tempo além do relógio, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, tudo o que falta para alguém começar a se curar é ouvir a frase certa, no momento exato. E esse momento pode ser agora.